Olá, bom dia, boa semana para você, boa segunda-feira. Já estamos aí no terceiro dia de abril, hein? Do mês de abril. Estamos aí no quarto mês do ano. Que maravilha, né? Vamos para mais uma meditação? Nós estamos utilizando a meditação do pastor Emilson dos Reis, Maravilhoso Deus. E hoje, na meditação deste dia, o título dela é A Dor da Mulher de Jó. O texto bíblico está no livro de Jó, capítulo 2, verso 9, que diz: Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Alguns sábios da antiguidade escreveram livros para ensinar sabedoria. Esse tipo de literatura é chamado de sapiencial. Uma das maneiras de divulgar a sabedoria era por meio de diálogos. Na Bíblia há um livro sapiencial escrito dessa maneira, o livro de Jó. O narrador começa o enredo e o termina, mas na maior parte da narrativa encontramos as falas dos vários personagens. Eles dialogam uns com os outros. Jó falou várias vezes e seus amigos também, mas para o final do livro, até Deus se manifestou e fez um discurso. Mas há uma fala que é menor, ou melhor, a menor de todas. A esposa de Jó, a fala dela. Nos diálogos entre Deus e Satanás, o inimigo diz que Jó servia a Deus por interesse pessoal e que em circunstâncias desfavoráveis ele blasfemaria o seu nome. Isso está lá no capítulo 1, versos 11 e capítulo 2, verso 5. O Senhor permitiu Satanás atentar contra Jó de modo que ele perdeu a riqueza, os filhos e a própria saúde. Nesse momento, a narrativa apresenta a única participação da esposa de Jó. Dirigindo-se ao esposo, ela lhe fez uma pergunta e lhe deu uma sugestão. Suas palavras foram: Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Isso está lá no capítulo 2, verso 9. Inclusive o título, o texto que eu li para a base dessa meditação. Em resumo, o que a esposa de Jó lhe aconselhou que fizesse é o mesmo que Satanás havia dito que Jó faria. Interessante, né? No capítulo final, o texto sagrado diz: O Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. A meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Jó capítulo 42, verso 7. É muito interessante que, ao Deus falar pela última vez, ele repreende com veemência os 3 amigos, justamente aqueles que o defenderam com ardor todo o tempo. Deus, porém, não repreende aquela que na única ocasião que lhe falou, aconselhou seu esposo a desistir dele. Uau! Interessante isso, né? Deus repreende aqueles que estavam defendendo a Deus, mas não repreende aquela que acusa a Deus. Interessante, né? Eu não havia lido a meditação ainda, é a primeira vez. Vamos ver aonde o Dr. Emilson quer chegar com isso. Coloque-se no lugar da mulher de Jó. Todas as desgraças também a atingiram. Ela também perdeu toda a riqueza e todos os filhos e filhas. Isso em um único dia. Em seguida, ela teve que testemunhar seu esposo, o amor de sua vida, seu companheiro de tantos anos, desfigurado, transtornado, acometido por uma enfermidade que atingia todo o seu corpo. Foi demais para ela. Mas Deus, o Pai das misericórdias, não a repreendeu, nem se irou contra ela. Quando sofremos, Deus sabe, Deus vê. Interessante, né? Uma vez, há muito tempo, eu vi um sermão que também trazia esse mesmo pensamento. Ela sofreu, né? É muito fácil para nós julgar as pessoas, as atitudes delas, mas não saber o que elas estão passando. Isso, na realidade, é exatamente o que os amigos de Jó fizeram. Eles julgaram, eles vinham sempre com soluções, eles vinham sempre dando veredito, né? Não somente soluções, mas
dizendo o porquê de tudo aquilo, como se fossem donos da verdade, defendiam a Deus, porém falaram muita bobagem, muita besteira. E ela simplesmente desabou e derramou-se, né, nos seus sentimentos, na sua tristeza. E também não foi uma fala feliz, mas Deus, ele não a repreendeu, ele respeitou aquele momento de dor que ela também estava passando. Fantástico, né? Que nós possamos ter mais empatia e entender a dor do outro. Às vezes as pessoas nos ofendem. Pare um pouquinho, dá uma respirada e pense, talvez essa pessoa esteja passando por um momento difícil, por uma dor, talvez acabou de ter um desentendimento com alguém, com a esposa, com o marido, enfim. Não sejamos tão apressados em julgar as pessoas, mas tenhamos um pouco mais de paciência com elas. Isso serve bastante para mim também. Bastante para mim. Deus possa nos dar sabedoria. Amém? Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço para você e te aguardo amanhã na nossa próxima meditação. Tchau, tchau.